Qual é a razão social da sua empresa? Razão social da minha empresa. Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Todas as entrevistas são muito especiais, até porque, como é o nosso grande propósito, é ampliar o teu repertório, é ampliar o teu nível de consciência a respeito de coisas que você nem sabia que precisava saber. E por isso, nós trouxemos uma profissão que no Brasil, ela é obrigatória, mas deixou de ser obrigatória há um tempo, porque quando esses profissionais começaram a entender o grande impacto que eles têm e o quanto eles podem contribuir com os pequenos e grandes empreendedores que existem nesse país, essa área mudou. Eu estou falando da área contábil. E nada melhor do que trazer uma pessoa que entende isso na essência, que tem uma empresa de muita tradição, que respeita, atende, desenvolve seus colaboradores e, por consequência, de tanto tratar bem o cliente interno, os clientes externos são apaixonados. Nós vamos falar com a Lucilane, mas ela prefere ser chamada de Lu. Então a gente já se tornou até íntimo aqui, né? Você aí na sua casa se tornou íntimo da gente para essa conversa muito especial. Ela é fundadora da Contábil Empresarial, que funciona muito mais como uma abordagem diferente do serviço contábil. Não é só a entrega de relatórios, muito pelo contrário. Ela atua diretamente naquilo que você precisa para fazer a sua empresa prosperar. Você vai conhecer hoje uma história de 33 anos, com essa energia e essa iluminação tão especial dessa pessoa que está aqui comigo, que é a Lu. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada a você, obrigada pelo convite e pela experiência. É uma honra ter você aqui com a gente para falar sobre um assunto que às vezes dá até frio na barriga de quem não sabe, não entende, quem está começando a jornada agora, se assusta um pouquinho o empreendedor, né? Tem que ter contador, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas você com leveza constrói um serviço diferente. Mas antes da gente contar sobre esse sucesso empresarial, qual a história que você conta da sua história? A história que eu conto da minha história é uma história de sucesso, né? A primeira coisa que eu coloquei na minha vida, quando eu comecei a me entender por gente, que eu tenho que ser o sucesso da minha vida. Não é para os outros, é para mim, né? Então, eu acho que isso é a coisa mais importante, você acreditar em você. Você fazer com que as pessoas possam ouvir você, as pessoas possam te conhecer, entender o seu propósito. Então, tudo parte de mim. Então, eu sou uma pessoa muito, eu me amo, sabe? Eu acho que é o mais importante. Quando a gente acredita na gente, os obstáculos vêm para todo mundo, né? As quedas. Mas quando você sabe o que você quer, pode ser o buraco que for. Você levanta, sacode a poeira e vai, que é a coisa mais importante. E é o que muita gente hoje não faz. E é o que todo mundo precisa fazer. Hoje em dia, as pessoas eles pensam, daqui um ano, quando vai da pessoa que nunca teve a experiência de empreender, eu falo o seguinte: qual que é o pensamento que você tem de retorno, né? Nos caminhos corretos. Já é 6 meses, 1 ano. Eu falei, não é. Eu vou te mostrar o porquê não é. Porque você precisa saber realmente o processo de tudo aquilo que você vai montar, colocar as coisas difíceis lá na frente para você ver, porque você tem que pensar, não vai ser fácil a jornada. Nada é fácil. Foi fácil para você chegar onde você chegou? Com certeza não. Então são muitas lágrimas derramadas. Então as pessoas elas têm que se preocupar. Não é o que as pessoas falam, é fácil. É fácil. Não é fácil. Você tem que ser persistente, resiliente. Se você for, você vai vencer qualquer barreira que estiver à sua frente. Mais ou menos. Quando a gente fala sobre resistência e persistência, ninguém está preparado para aquilo que vai viver. Não. Se prepara durante o processo. Exatamente. E muitas pessoas, infelizmente, elas não conseguem passar por depois do processo. Olha, eu vou te falar pelas minhas pesquisas particulares, né? Que eu conheci já muitos clientes, já tive muito contato com pessoas. E eu te falo o seguinte, que a primeira coisa que falha no ser humano é ele não se conhecer. Ele não conhece a potência que ele tem. A maioria, 90%, vai pela cabeça de pessoas, né? É como se eu falar uma coisa para você e você vai querer fazer porque eu estou falando que vai dar certo. Mas você vai dar certo se você estudar, se dedicar àquilo ali. É a mesma coisa quando a gente vai para a escola. A gente não vai aprender?
As provas é para ter uma base do que você aprendeu, concorda? Depois que você faz, aí você não vai bem na prova, por quê? Porque você não entendeu realmente aquilo que foi explicado. Mas se você sentar, começar a pesquisar e ver, você vai entender. Né? E existem pessoas com facilidades e pessoas que não têm facilidades. Então, cabe a você se descobrir. E aí, por isso que começa o caminho, a trajetória. Mas na nossa educação, tanto familiar, escolar, nós não temos essa postura de nos conhecer. Se eu falar para você quem é Adriano, né? Quem é Lucilane, eu posso falar de mim. Lucilane é uma pessoa maravilhosa, se conhece, persistente, admiradora, né, de coisas, de cultura. Então, o que você precisa se levar ao fundo. E a empresa é isso. A empresa, nós empreendedores, somos empregados da nossa empresa. Não é porque eu sou a dona que eu vou ter mordomia, pelo contrário. Aí que eu não tenho mesmo. Por quê? Eu tenho que ser a primeira a saber como vai rodar todo o processo, quem vai, quem não ficou, porque deu errado. Então, as coisas não é meu maravilha. Eu falo, as pessoas olham o casco por fora, mas por dentro ninguém sabe ali o que você está batalhando, o que está fazendo para isso acontecer. E isso acontece. E o que acontece? Quando você não tem apoio dentro de casa, familiar, aí complica mais ainda. A pessoa desiste muito fácil. Muito fácil. É a mesma coisa. Se você ficar do lado de uma pessoa negativa, o mundo vai ficar preto para você. O dia vai ficar ruim. Agora, se você ficar do lado de uma pessoa que te falar, não, vai, se joga, vai que vai dar certo. É diferente, não é? Então, tudo isso, se você for ver o empreendedorismo, a atuação no mercado, tudo é a mesma coisa. Uma dona de casa é a mesma coisa que um empreendedor. Ela administra a casa dela, só que se ela não for uma boa administradora dentro de casa, vai ficar suja, vai faltar coisa, não vai querer fazer as coisas, vai existir a parte da preguiça. E isso aí interfere. Então, eu falo, se você for ver, não tem diferença. O empreendedor é para todo mundo. Cabe você sair à frente, a dar o salto maior. Muito bom. Você deu um salto importante com 18 anos de idade, né? Talvez... eu trabalho. Meus pais, eles tinham uma confecção. Minha formação, sou formada em magistério, dei aula para infantil, sou formada em moda, estilismo e modelismo. Atuei com os meus pais na confecção, só que aí passou um tempo, eu levei um golpe muito grande, fiquei muito desiludida. Você imaginar pegar todo o seu dinheiro, fabricar aquelas roupas infantis, chegar na hora, a pessoa levar tudo, já era a vendedora antiga, levar tudo e você não vê R$1 daquilo. Então, aquilo, eu era muito nova, então o chão foi muito, o buraco foi muito aberto. E aí foi onde eu fiz o quê? Falei, quer saber, eu vou mudar de área. E foi onde eu comecei na contabilidade. A pessoa que trabalhava, fui trabalhar com ela, me tornei sócia dela, e foi o quê que aconteceu? Depois fiquei trabalhando uns anos, 10 anos a gente ficou junta, depois nós nos separamos. Depois que separei, eu mudei para Alphaville e comecei a andar como eu queria. Né? Então, mas assim, a trajetória foi comecei muito nova, aos 14 anos já trabalhava, né? Dei aula de modelismo, dei aula de corte e costura. Então, sabe quando você conhece um pouco de cada coisa? Meu pai, ele sempre falou o seguinte: você se especialize em uma coisa, mas entenda de várias. Então, de jardinagem à moda, à costura, eu entendo um pouquinho de cada coisa. Não passo apertado. E isso te trouxe também bagagem para ser empática com o empreendedor. Sim. Por saber que empreender não é fácil. Não, não é fácil. Não é. Vamos falar já da contabilidade, talvez foi a área que você tem uma vasta experiência, 33 anos, você já viu muita coisa, muitos cenários econômicos, muitos momentos diferentes, mas eu acho que os desafios do empreendedor no Brasil, eles são muito parecidos em todas as eras, né? Sim. São muito parecidos. Como que era a contabilidade antigamente e como que a contabilidade foi se transformando? Bom, quando eu comecei, era mais tranquila, não tinha tantas modalidades, não tinha tantas alíquotas, não tinha, né? A parte dos funcionários era diferente também, onde todo mundo fazia tudo junto, não era setorizado como é hoje, né?
E aí, quando a gente vai mudando, eu falo que de cada em 10 anos, quando muda uma década, muda também as pessoas. Essa nova educação que está vindo são mais digital, não é tanto de pegar no pesado, fazer isso ou fazer aquilo, não. Então, você tem que se adequando. Né? Então, você hoje, o que muda dentro de uma empresa é como você trata as pessoas que estão ao seu redor. Porque o governo ele sempre vai lançar as coisas diferentes. Está vindo agora a nova reforma tributária, que é uma transição de 10 anos. Então, não vai ser fácil, né? Mas estamos preparados para isso. Mas tudo, para tudo andar, você precisa ter as pessoas ao seu lado. E se você não... se eles não sentirem que você está apoiando eles, incentivando... Né? Eles também não vão. Então você precisa pegar na mão e falar, vamos. E aí a gente vai fazendo um trabalho assim, né? Eu até trouxe para você ver quando um colaborador entra lá dentro, como a gente trata, como é recepcionado. Então, deixa eu dar uma olhada nisso. Deixa, claro. Esse daqui, ó. Eu trouxe uma agendinha. Olha que legal. Presente aqui, contábil, muito bom, muito bom. Quando nós contratamos, quem faz essa parte é a Fernanda, que é a gerente geral do escritório. Então ela entra, mas ela entrega uma mochila com garrafa, com caderno. Tem um kit boas-vindas. Esse material aqui. E nisso a gente tem um cartãozinho das boas-vindas. Este daqui... Que bom que você chegou. Excelente mensagem. Olha, com muito prazer que recebemos você no nosso time. Sinta-se acolhido e abraçado por cada um de nós da Contabile. Contabile, desculpa. Leia o resto? O concorrente não copiar, né? Não, pode ir à vontade. O segredo para o nosso crescimento, sem dúvidas, é o espírito de equipe e principalmente o respeito. Algo primordial nas nossas jornadas diárias de muita dedicação e amor pelo que fazemos. Entregar mais é a nossa marca registrada, por isso seguimos firmes e fortes com a visão de que juntos somos mais fortes. Mais que uma organização, uma família, assinada por você, como CEO, e a Fernanda Catapani de gestão. Muito legal. Esse aqui é o nosso manual de cultura, que ele demonstra quem é a Contábil, o que significa, como ela surgiu. Aí a gente tem a visão, a missão, e isso daí é feito na integração com o funcionário, ler página por página. A gente tem uma televisão onde vai passando e vai explicando o porquê. O sucesso, né, da empresa, o sucesso deles, como nós tratamos ele, como que nós tratamos nosso cliente interno, e o interno que são eles, e o externo. O DNA da empresa. Então, aí a gente procura mostrar como que é. Isso daí não adianta a gente fazer se você não vivencia. Isso daí tudo é que a gente vivencia. Então, nós comemoramos várias datas durante o decorrer do ano, festa junina, o pessoal se fantasia, todo mundo vai a caráter, né? Existe uma cultura sobre isso. Eu não sei se vai dar para o pessoal de casa ver bem, pela distância, mas o que esse pessoal tá feliz nessa foto aqui não é brincadeira não, hein? Dá para ver no rostinho de cada um aqui uma garra, uma vontade, uma energia muito bacana. E aí a gente procura, né, mostrar colorido para eles verem quanto eles são importantes. E são mesmo, tem que ser, né? E esse daqui é o manual de normas operacionais. Por quê? Porque existem as regras, a gente não pode deixar as regras sem ser ditas, né? Então, aí mostra, às vezes é o primeiro emprego, mostra como que é o 13º, como que funciona as férias, né? Várias coisas discriminadas. Tem uma coisa importante que você disse aqui, e acho que é uma dica muito importante para os empreendedores. Quando você contrata alguém, a gente muitas vezes tem a sensação de que certas coisas são óbvias, né? Sim. Mas a pessoa sabe que férias é a partir de um ano, tem 11 meses para dar férias. A pessoa sabe isso, a pessoa sabe aquilo. Não sabe. Não sabe. Inclusive, o empreendedor, muitas vezes, quando ele começa a empreender, ele também não sabe a maioria das coisas que ele precisa aprender. A gente peca muito pelo óbvio.
Sim. É o óbvio que faz a gente... A gente tem que explicar, conhecendo ou não. E às vezes a pessoa fala que sabe, e quando a gente explica, mas eu não sabia disso. Olha que legal, direito a férias, lei do trabalho do CLT. Exato, vale refeição, salário família quando tem, a cada triênio você tem direito a um valor a mais. Então, isso vai somando. Então, muita gente não sabe. Porque tem um ponto importante também. A gente está falando aqui sobre apresentar manual de regras para o colaborador. Sim. Que muitas vezes parece aquele negócio chato. Que antigamente era na folha sulfite. Então, eu tô vendo que aqui a identidade visual, as Sim. cores, o jeito que vocês construíram também traz uma leveza diferente. Sim, traz. Porque a gente tem que falar que não é aquela regra no chicote, vamos falar assim, sabe? É aquela regra que você precisa conhecer e respeitar o espaço do outro, saber o que você precisa saber, igual, por exemplo, você entra às 8 da manhã, mas você tem lá de 15, 20 minutos de café, horário do seu almoço, né? Tem gente que fala assim, eu posso sair, não almoçar e emendar e sair mais cedo? Não, não pode, porque você precisa descansar, a mente precisa. Então, é mais fácil, eu falo assim, precisa faltar, não vá inventar desculpa esfarrapada. Isso funciona muito lá, né? Por quê? Porque a gente prefere que você chegue e fale, eu preciso ir lá na 25 de março fazer uma compra. Posso? Vai. Então, isso faz com que eles confiem, né, na empresa. Isso faz com que tenha liberdade de falar, né, para resolver, porque todo mundo tem seus problemas para resolver, né? Então, e hoje também a gente está começando o híbrido, né? Uma parte vai uma parte da semana, outra parte fica em casa. Então, isso tudo vai fazendo com que a gente tem câmeras, a gente coloca aí o porquê. Então, a gente precisa explicar. E nada mais importante do que você falar. Tem um ponto que você trouxe que é muito importante. Eu estou lendo um livro agora, até recomendo, chamado 5 Desafios das Equipes. É um livro muito bom. Esse eu não conheço, vou ler. Muito bom. E ele fala sobre uma equipe de alta performance, na verdade, uma equipe que tem todos os melhores profissionais. Só que a falta de comunicação e confiança faz com que todos os problemas, por mais que existam reuniões e reuniões e reuniões, nunca sejam resolvidos. Porque o primeiro ponto em uma equipe que confia uns nos outros é o conflito, não o confronto. Exato. Equipes que não confiam umas nas outras, o tempo todo parece que está tudo bem, as coisas acontecem de forma morna, não tem conflito sobre ideias, porque as pessoas não estão engajadas no mesmo propósito. Então, dar liberdade para as pessoas falarem e se manifestarem aumenta o índice de confiança, Sim. que é aquilo que você provoca aqui. Exatamente. E precisa ser. Porque quando você acredita naquilo que a pessoa está falando, você enxerga as pessoas diferentes também. Então, só que eu tenho que partir de mim. Eu tenho que ser a pessoa que fala assim, olha, fale, não é porque vai falar que eu vou ficar de cara feia, não. A minha mente também tem que abrir. E eu falo uma coisa, todo empreendedor aprende todos os dias. Todos os dias eu aprendo coisa nova, né? E eu sou uma pessoa extremamente chata, exigente, vamos falar assim, né? Mas sou chata também. Quando tem alguma coisa para resolver, já esgota-se ali tudo que você precisa. Porque na hora que a gente sentar, a gente só vai falar, mas tentou isso, se a gente já fizer com aquela outra forma, será que não vai dar certo? Então, você começa também a fazer com que a pessoa, ela comece a se valorizar e ver que a ideia dela também é boa. E isso daí, muitas empresas não fazem. O funcionário, às vezes, fala uma coisa e a pessoa, ela diverte um pouquinho para falar que foi ela. E, gente, não é. Eu falo para o pessoal que trabalha comigo, eu quero que vocês saibam mais do que eu quero que vocês me ensinem. Quer uma coisa melhor que isso? A pessoa vai. E, às vezes, a gente sentando, fala, mas dá para fazer. Você, poxa, eu não tinha pensado nisso. E, e aí a gente vai crescendo, vai melhorando. A soberba, ela precede a queda, né? Precede. A arrogância precede a queda. Então, um empresário que muitas vezes, num primeiro momento, pode ser só um desvio de comportamento, no sentido de eu preciso ser protagonista dentro da empresa, senão não vou me respeitar como dono. Não. Num primeiro momento, pode ser que tenha esse início de ideia que não vou dizer que seria das piores, a pessoa querer ser protagonista, mas depois de um certo tempo, começa a se tornar, o ego se tornar o seu rival. Verdade. Você precisa estar ali à frente. Porque quando você alimenta esse ego, cada dia um pouquinho mais, você vai se tornando uma pessoa prepotente. Né? E isso faz... Por quê? Porque você mesmo está se alimentando disso, a pessoa mesmo está se alimentando. E não há necessidade, porque tudo quando você trabalha em conjunto,
O negócio flui, não precisa falar, ah, fui eu que fiz, fui eu que não sei o quê. Não, né? Lá no escritório eu falo coisas que eu não admito, né? A gente fazer uma pergunta e a pessoa falar, não sei, vou ver, né? Não é falar não sei, falei, olha, eu tenho uma dúvida, mas eu só vou verificar, depois a gente volta a conversar. Existem formas de falar. Né? Não porque, não sei de cara. Não sei quando você não está interessado em procurar saber, não está interessado em procurar fazer. Mas quando você começa a pensar naquilo lá, você vai achando formas para ser tratado. E isso faz com que as pessoas, o quê? Vai se juntando. Então, para você ter ideia, a contabilidade, há 10 anos atrás, os departamentos eram todos individualizados. Ficava contábil numa sala, fiscal em outra, DP em outra, não se comunicava. Hoje, não tem como mais trabalhar assim. Para você ter ideia, a gente tem um espaço onde todo mundo está junto. Por quê? Porque uma coisa interligou com a outra, as informações precisam vir instantaneamente. Então, isso fez com que, no começo foi difícil, porque imagine você estar acostumado a ter várias salas, vários departamentos separados, e daqui a pouco você juntar todo mundo. Foram coisas que a gente teve que redescobrir, começar do zero de novo. Por quê? Porque é muito complicado. E aí começou aquela parte, quando colocou todo mundo junto, porque o fiscal não sei o quê, ou porque o contábil... Sabe quando um vai colocando a culpa? Depois de muito respirar fundo e muita persistência, hoje está tudo assim. Parece que não existe setor mais. É tudo um conjunto de pessoas, onde todo mundo depende de todo mundo. Tá aí um ponto muito importante. Quando a gente fecha os departamentos, a gente começa a criar um muro. Um muro. É um Frankenstein, é um monstro de várias peças. Exatamente. Porque tem uma tendência as pessoas defenderem a sua pasta. Sim. E não a meta. Exatamente. Mas o marketing não é assim, o marketing, a venda que não está acontecendo, e ninguém está olhando o conjunto do problema. Verdade. A Apple, ela simbolicamente, ela fez um processo incrível. A sede da Apple é um círculo. Porque supostamente a ideia é que as informações não parem em nenhum lugar e elas circulem. Sim. Então até isso é elemento de cultura, que inclusive eu vi que é aqui também seu manual de cultura, né? Que tem um pouco dessa percepção. Verdade. E assim, esse daqui é o quê? Isso aqui é para clientes. Uau! Por quê? Como a empresa, quando ela está começando, ou não tem conhecimento muito no mercado, ou às vezes já tem anos no mercado, ela tem malemar, tem a folha sulfite lá. Né? Malemar. Exatamente. E o que eu fiz? Eu desenvolvi uma que são coisas primordiais que tem que ter numa empresa. Então, quando chega um cliente no escritório, a gente já fornece uma e ele pode imprimir. E a gente também vende no Hotmart para pessoas quando de fora quiserem adquirir, para que possa ser feito. Porque ele já começa, quando contratar a pessoa, ele já tem um norte mostrar. Porque eu falo... Se você não elevar a sua empresa, se você não colocar que ela vai ser uma big de uma empresa, quem vai fazer isso por você? Ninguém. Então, aqui, eu vou mostrar aqui para a câmera. E aí a gente coloca o logo da empresa, o nome da empresa. Todos os seus novos clientes recebem um personalizado. Todos. Uau! Todos. Olha só que ponto importante. A primeira pergunta que a gente fez é como que era a contabilidade antigamente, como que é agora. Mas, no fim das contas, eu vejo que não tem nem referência para aquilo que você faz. Você criou um novo modelo de contabilidade mesmo. Sim. Então, tudo bem que o passado ele nos referencia, nos ajuda a construir o futuro, mas a gente também pode inovar e criar algo novo. Todo dia. Tá aqui. Todo dia. A gente já está criando outras coisas para melhorar o São processo. Presente para mim? Pode ficar à vontade. Tá, maravilha, é uma honra. Depois, se você tiver uma empresa, você me manda o logo que eu te mando personalizado. Eu tenho uma empresa. Então me mande. Mande o logo e o nome que eu te mando personalizado. Legal. E esse aqui também esse daqui parte. Para você tomar. Olha só. Já estou ficando muito mimado nesse programa aqui, viu? Gente, que esse daí bacana. A gente chama de extraordinário, né? São as pessoas que trabalham com a gente, cliente. Eu falo que eles sempre têm que ser extraordinários. Eles têm que ser melhor do melhor. Então, eles são extraordinários. O seu cliente recebe isso também? Sim.
E a gente tem um foguetinho também, que quando o cliente já faz o primeiro ano, ele ganha um foguetinho que ele disparou. Depois de 5 anos, ele recebe uma outra plaquinha de 5 anos, e assim vai indo. Olha, como todos os funcionários também recebem. Eu gosto muito do meu contador, mas tá difícil comparar com esse mimo todo aqui, viu? É que você não foi lá. Na hora que você for lá, você vai ver. E quando você chegar lá, tem um cliente. Quando o cliente chegar lá, a gente tem uns papéis. Você tem um cartão para você com um prestígio coladinho, falando sobre o seu prestígio de estar lá. Você vai ver, você vai conhecer. Eu vou te convidar para ir lá. Aliás, você está convidado. Convocado. Convocado. A nossa audiência, quem está assistindo, está convidado. Tá onde o escritório? Está aqui na Alameda Madeira, 162, sala 1508. Alphaville. Para quem ainda é do Brasil, que está nos assistindo. Tá, mas eu estou em outro lugar do Brasil. E aí? Eu quero esse serviço para mim. Nós temos em Rio Grande do Sul, Brasília, Rio de Janeiro. Sede física? Não, cliente. Cliente. A física só tem aqui. Porque Legal. hoje, com a internet, você vai para todos os lugares, né? Só não tenho fora do país ainda, por enquanto. Por favor, a nossa audiência de fora do Brasil. Eu vi que tem gente da Rússia que nos assiste. Tem bastante gente da Rússia, da África do Sul que nos assiste e da Turquia que nos assiste. Não sei como chegamos na Turquia, mas estamos na Turquia. Oh, que lindo. Então, já sabem, serviços contábeis internacionais, vamos adequar. O que você diria que, para um empreendedor que está começando a jornada, você atende esse perfil também, que está começando a jornada? Atendo. Acreditar nele. Primeiro ponto. Acreditar que aquilo vai dar certo. E quando ele tiver o primeiro obstáculo, que ele saia e continue. Ele passando pelo primeiro ano, ele vai embora. O problema é geralmente passar o primeiro, mas ele passando, mas quando ele acredita naquilo, mas não é porque as pessoas estão falando, mas porque vem do coração dele, que ele acredita nele, tudo dá certo. Não tem o que não dê certo se você não acreditar. Sabe quando a gente liga o céu e a terra? Eu falo assim, eu ligo eu e Deus. Então, eu acredito, né? Eu acredito que Deus tem uma coisa importante para mim. E eu acredito que tudo que eu coloco a mão dá certo. E eu dá mesmo, né? Eu tenho um cliente que liga lá, que vai falar assim, preciso vender um apartamento, e eu ouço, eu falo, mas tá, você vai vender um, vai comprar um, só por causa de 10 metros quadrados maior? Não, se for para você vender, compre 2. Então, isso se torna importante, porque você se torna conselheiro das pessoas que estão ao seu redor e incentivadora, né? Porque às vezes a pessoa fala, ela está com medo, você vê que é potência, tem muito cliente que é potência, e ele tá, sabe aquele medo? Vai dar certo. E aí a gente senta e fala assim, olha, se der errado, pode acontecer isso, porque a gente tem que trabalhar com o erro também. O risco calculado. Exatamente. Só que aí você está preparado. Sabe aquele ditado assim? Melhor você trabalhar com o péssimo lá na frente e o que vier de bom é lucro. É isso. Então, porque a maioria das pessoas, eles não trabalham a parte da dificuldade, da resistência, que está dando errado, a falta de dinheiro. Então, isso faz com que a pessoa retrocesse e fique estagnada e só fica reclamando. E aí eu procuro mostrar para ela. Falo, olha, se você fizer, vamos trabalhar com as coisas ruins. Pode acontecer isso. Mas, pelo seu conhecimento, pela sua vontade, você vai vencer todas as barreiras. Não vai ser 1000 maravilhas todos os dias, não. Mas vai ter o dia bom, vai ter o dia ótimo, vai ter o dia também da queda lá, que aconteceu alguma coisa. Quando aconteceu um negócio errado, você tem que parar, olhar e ver onde você errou, para que você possa consertar e dar continuidade na sua roda. Isso é incrível, o que você disse, não é comum de ouvir. De onde vem essa sensibilidade? De onde vem? Eu acho que Deus me capacitou, sabia? Que igual, tipo assim, as pessoas perguntam para mim, quem que é a sua referência? Quem que você modela? Ninguém. Eu peço para Deus tanto discernimento que eu acho que Ele, sabe assim, me encheu de discernimento. E eu falo, sabedoria, discernimento. Eu peço muito, né? E eu falo, mas são coisas que a gente vai observando. Eu sou muito observadora, né?
e gosto de fazer pesquisa para ver. Então, acho que, né, Deus em primeiro lugar e as coisas vão sendo acrescentadas. Eu não sei te falar, não sei te responder essa pergunta assim. Boas perguntas são perguntas que a gente tem que pensar para responder. Então, essa vai ficar como lição de casa, mas provavelmente realmente a sua resposta foi muito congruente, né? Eu também tenho uma crença que Deus nos capacita e nos transforma ao longo do tempo para que a gente consiga receber as missões que Ele tem para nós. É só você não ter preguiça. Exato. Se você não tiver preguiça, você vai longe. Exato. Hoje, quantos clientes você atende? Em torno de 190 clientes. 190 clientes. Todos os regimes tributários? Todos os regimes tributários simples, o presumido e lucro real. Quando a gente olha para esse cenário das empresas, o sistema fiscal brasileiro talvez seja um dos melhores do mundo. Quando eu enxergo de pagamento de tributo, a Receita, ela tem um sistema muito forte, a Receita Federal. O empreendedor ele tem que tomar muito cuidado, porque por um deslize ele pode entrar num pesadelo ao invés de um sonho, né? Eu falo assim que há muitos e muitos anos atrás, 30 anos atrás, eu falava para o cliente, olha, não sonegue, deva para a Receita, mas não sonegue, para não ter problema. Hoje você não pode falar isso mais, você fala assim, você não pode sonegar e você não pode dever, porque a Receita ela está vindo com tudo para cima. Então, todo ano lá tem as cartinhas de exclusões do Simples. E a gente sabe que não é porque o cliente não quer pagar os impostos, é porque realmente não sobrou no caixa dele. Então, ele às vezes tem que sacrificar alguma coisa. Vai sacrificar o quê? O imposto. Então, é isso que a gente precisa a começar, o cliente, a gente orienta ele a deixar como fosse um funcionário. É um sócio oculto ali que a gente tem, que leva 1/3 basicamente do que a gente arrecada. Então, a gente tem que orientar e falar o quê? Olha, imagine se você é funcionário para pagar o imposto, para não ter problema. Porque a Receita hoje está protestando, está penhorando, penhora bens, e assim vai indo. Então, o prazo antigamente era muito longo, hoje está em 6 meses o negócio já está vindo protesto. Então, tem que tomar cuidado com isso. A grande pergunta é possível empreender no Brasil seguindo a lei? Tem que ser. Mas por isso que eu te falo, tudo tem que ser calculado. Se você chegar e falar assim, vou vender aquela caneca ali por R$5 e você não colocar toda a fase, desde a compra até a venda, todos os custos, quando você coloca todo o custo em cima, tudo as coisas que precisa, não tem como não. O problema é a gente... como é que falo? Vou falar para você. A concorrência desonesta. Porque se ali para mim custa R$5, tem um que vende a R$1. Esse é o problema. Só que isso é uma educação que nós não temos no Brasil. Em outros países tem. Né? Igual, por exemplo, eu não compro... antigamente era CD falsificado, não compro, porque, né, igual eu falei, eu gosto de coisa boa que dure. Comprar tranqueira para jogar dinheiro fora, porque daqui 6 meses não está funcionando mais. Né? Então, esse é o problema. Hoje, o problema é a concorrência desonesta, né? Que ela não coloca, ela não paga o imposto, coloca em nome de outras pessoas, e assim vai indo. Tem várias situações. Mas, assim, à medida do possível, à medida que as pessoas começam a conhecer você, o seu produto, se tornam, como que fala a palavra? Fiéis. Fiéis, fãs da sua marca. Exato. Assim como quando a gente pensa, misturando um pouco os assuntos, mas ainda dentro da mesma linha, você tem uma equipe motivada, engajada, pelo que deu para ver aqui. Existe concorrência? Outras empresas querendo puxar a sua equipe? Existe. Com toda certeza eles são sondados. E sempre vai existir. Sempre vai existir. Quando você posiciona muito bem a tua marca, o teu produto, faz as coisas certas, as pessoas percebem essa congruência, ou seja, elas se sentem inseguras pelo lugar onde elas estão, assim como elas se sentem seguras por comprar aquele produto, porque sabe que ele está amparado pelo fiscal, pela qualidade, as pessoas elas começam a querer, mesmo que seja pagar a mais ou trabalhar a mais, querer ficar naquele lugar que proporciona essa segurança. Sim, e a gente, né, a gente entende quando tem dificuldade, né? Já perdi cliente porque o vizinho ali cobrou R$300, perdi.
Foi um não, foram vários, mas eu não posso abaixar a qualidade do meu trabalho, eu não posso abaixar, é um investimento alto em pessoas, em tecnologia, entendeu? Então, assim, todo mundo tem o seu espaço, e a pessoa tem que se sentir bem aonde ela quiser ir, então, é assim que a gente trabalha, mas o que acontece, quem está comigo geralmente é fiel. Bom, falando em fidelidade, quantos colaboradores você tem? 20. Qual que é o seu colaborador mais antigo? A Fernanda tem 26 anos. Uau! 26 anos. 26 anos. Ela tinha 16 anos quando ela começou. Um beijo aí para Fernanda. Parabéns pela história, hein, Fernanda? Ela está de férias, senão ela estaria aqui. Ah, que legal. Que legal. Qual foi o sentimento quando você começou a contratar pessoas? Medo, porque é uma responsabilidade, né? Muito grande. Porque eu não consigo imaginar e não consigo aceitar uma pessoa trabalhar o mês inteiro e você atrasar salário, você não se preocupar. Então, eu acho bem difícil, porque a pessoa ela se sacrificou durante o decorrer daquele mês para fazer a parte dela. E o empresário não fazer a dele, eu acho que é... E acontece muito isso, infelizmente. E esse ponto está muito ligado àquela pergunta que eu te fiz sobre de onde vem essa sensibilidade. Todo empreendedor, quando você ainda vive aquela situação do eu keep, né? Sou eu que trabalho para mim, somente eu. E ainda não teve essa experiência de contratar alguém, esse medo de contratar alguém, talvez você ainda não tenha dado o passo de se tornar um empresário, né? Ainda por enquanto é um empreendedor autônomo, é um profissional liberal. Quando você contrata alguém, você começa a se tornar responsável pela vida profissional de uma pessoa, acho que aumenta ainda mais a sua obrigação de dar certo. Porque você precisa dar amparo para alguém. Não só amparo financeiro, mas amparo psicológico, Sim. de cultura, de transformação. Imagino que nesses 26 anos, 16 anos, o quanto que a vida da Fernanda não deve ter sido transformada. Uma contabilidade que ajuda o empreendedor também a viver essa jornada, contratar os primeiros colaboradores, mostrar o que ele precisa ensinar. Esse manual que você entrega para o seu cliente, é fantástico isso, é fantástico. Traz a condição desse empresário conseguir fazer o negócio dele durar mais. Sim, porque eu falo assim, quando a pessoa ela tem ouvido, ela quer aprender, o empresário, vamos falar do empresário novo. Quando ele quer aprender, ele ouve o que você fala. E eu tenho cliente, tudo que eu falo ele executa. Sabe, quando vai executando, fala, não vai por aí que não vai dar muito certo. Tem a outra possibilidade, faça assim que vai dar. Então, quando a pessoa ouve, porque eu não comecei ontem. São mais de 30 anos e você já viu de tudo. Eu já vi de tudo que você possa imaginar. E aí você começa a falar, olha, começa corretamente, porque tudo que você faz corretamente no início, você não precisa refazer. Porque tudo que você precisar refazer, você já vai perder aí anos. E o correto, você não precisa refazer, e você anda e vai embora. E corre. Outra coisa, o empresário ele precisa saber aonde ele quer chegar. Porque não adianta ele querer só empresário. Aonde ele quer chegar? Aonde ele quer que a empresa dele chegue? Aonde que ele quer que o nome dele chegue? Entendeu? Então, isso é muito importante também. Porque tem gente que quer abrir uma empresa só para ter o ganha-pão ali todo mês. Então, tudo isso, mas tudo isso é uma educação. E como eu te falei no começo, se você convive do lado de pessoas que pensam grande, que quer crescer, qual que vai ser a sua probabilidade de ir junto? Então, as pessoas, por isso que a coisa mais importante é você se conhecer. Quando você se conhece, nada de que pessoas de terceiros vão falar vai te afetar ou vai te atingir, porque você já está formulado na tua cabeça. É você e Deus. Deus aprovou, e eu falo, quando o negócio vai dar certo, Deus fala no teu coração. Falou, você sente aquela paz. Agora, quando você quer um negócio amarrado, que você vai vendo que Deus está falando, não faça, não faça, você cai, não adianta. Não dá para a gente ser teimoso. Sabe quando a mãe e o pai falam e você vai lá e desobedece? É uma coisa. Olha só, nós estamos aqui alguns minutos conversando e por mais que seja uma área contábil, uma área delicada, com muitos processos,
Desde o começo dessa entrevista, nós falamos sobre cultura, comportamento, sensibilidade, cuidar do próximo, cuidar do cliente. Então, é isso que diferencia, na verdade, aquilo que você entrega. Sim. E aí, claro, é um case de sucesso aqui, mas tua empresa também pode ser um case de sucesso se ela entregar muito mais que só o produto que ela vende. Verdade. Pelo contrário, né? O produto que ela vende, o serviço que ela oferece, qualquer um pode oferecer. É commodity. Agora, esses diferenciais dessa entrega, ou seja, essa característica de ser sensível, de querer contribuir mais com a vida do outro, isso nos faz nos tornar pessoas de sucesso e empresas de sucesso. Pensando nessa linha de sucesso, quando que sua vida começou a dar certo? Desde que eu nasci. Uau! Isso aí eu falo com toda a convicção. Quando eu nasci, meus primeiros passos, eu acredito que o meu sucesso já foi aí. Já de ter nascido já foi um sucesso. Né? Na minha educação, nas dificuldades. O sucesso é você vencer a cada dia. É você crescer. Esse é o sucesso para mim. Sucesso não é só de momento, porque você é bonito, ou porque você está sendo famoso, ou porque... Não, sucesso é a construção do seu dia a dia. Hoje, amanhã eu me torno melhor do que hoje. Quando você pensa em sucesso, existe para você alguma referência, algum parâmetro de sucesso? Não. Porque eu imagino que muitos empreendedores chegam para você dizendo que querem ter sucesso nos seus negócios. Sim. Como que você lida com pessoas que têm essa expectativa de sucesso e ajuda ela a chegar onde ela quer? Eu ajudo empurrando, dando força, explicando, porque cada um tem a sua forma de sucesso. Né? Tem pessoas que o sucesso é ser famoso, tem pessoas que o sucesso é ajudar outras pessoas. Cada um tem o seu perfil de sucesso, que não é igual ao meu, não é igual ao seu, não é. Então, assim, eu procuro entender, né? E quando eu entendo o perfil do cliente, eu vou direcionando para chegar onde ele quer chegar no sucesso dele. Muito bom, muito bom. Bom, falando em perfil de sucesso, então, e direcionando as pessoas, qual é a razão social da sua empresa? A razão social da minha empresa é ajudar e ensinar o empresário, o novo empresário, a ser pessoas melhores, em ter empresas melhores que o mercado já oferece hoje. Empresário, nossa entrevista de hoje é muito especial. Ela traz uma empreendedora de sucesso, uma empresária de sucesso, mas principalmente um ser humano de sucesso. Porque é só uma alma humana que consegue lidar e cuidar de outras almas humanas e fazer com que elas atinjam o máximo do seu potencial. Uma das coisas que eu ouvi há um tempo atrás e marcou muito para mim. O importante não é o que, mas sim com quem. Ou seja, quem são os seus parceiros para te ajudar na sua jornada empreendedora? Seus prestadores de serviço, que são os seus fornecedores, quem é a contabilidade que cuida do teu negócio? É uma contabilidade humana que enxerga muito mais do que um número? É uma contabilidade que está preocupada com o teu negócio, na essência, com os teus sonhos, com as tuas vontades, com os teus desejos, com o sucesso que você quer ter? Será que esses teus parceiros que estão do seu lado, eles te enxergam como um ser humano ou mais um número no resultado financeiro deles? Será que teu fornecedor te enxerga como um ser humano ou só alguém que lhe entrega produtos ou serviços? Será que você enxerga os teus clientes, os teus colaboradores como seres humanos? Ou só são pessoas que têm que cumprir certas responsabilidades? O cliente de te pagar e o colaborador de entregar o serviço. Acho que vale muita reflexão para essa entrevista de hoje. Como você lida com o seu negócio e com as pessoas que fazem parte do seu negócio? Ou seja, todo mundo está envolvido interna e externamente. E pode ter certeza, como a nossa convidada disse e disse muito bem, muito provavelmente a forma com que as pessoas lidam com você é a forma com que você lida com você mesmo. Como você se enxerga? Qual é o teu autoconhecimento? Porque a gente atrai a mesma frequência da energia que a gente vibra e que a gente emana. Talvez em alguns momentos da nossa jornada, infelizmente, a gente vá tropeçar com pessoas que vibram numa frequência diferente da nossa, mas são pessoas para talvez até nos dar uma lição, nos amadurecer. Mas a frequência que você vibra, com certeza atrai pessoas que você tem aí mais próximas de você. Então, se seus colaboradores não te respeitam, muito provavelmente você os desrespeitou.
Se os seus clientes não te pagam ou se os clientes não te enxergam como talvez um ajudador dele, é porque você de fato não ajudou. Se os teus colaboradores eles agem de forma incorreta com você, pode ter certeza que em algum momento você agiu de forma incorreta com eles. E assim sempre vai acontecer. Então, desejo empreendedor que você escolha bem os teus parceiros. Talvez se você não estiver vibrando na mesma frequência que a deles, você comece a elevar a tua frequência para melhorar o lugar onde você está. Então, talvez pagar R$ 150 num serviço, onde talvez em um outro lugar você pagaria 300, mas esse lugar te vê como um ser humano e esse te vê só como um número, vale a pena você se esforçar um pouquinho mais para ter um parceiro de verdade do teu lado, que vai elevar a tua régua e fazer o teu negócio ir para o próximo nível. É isso que eu desejo para você, do fundo do meu coração. E esse é o grande propósito do nosso programa. Entregar para você informações que te levem para o próximo nível, de graça. Porque esse é o nosso grande propósito. E se você quiser ter acesso à nossa convidada, as redes sociais dela estão aqui embaixo. Então conheça um pouco mais dessa trajetória, peça esse material para você usar na sua empresa, se torne cliente de verdade. Eu gostei muito da energia dessa entrevista aqui, eu tenho certeza que você vai gostar também. Quero agradecer ao nosso grande parceiro, a Náutica Digital, um espaço em Alphaville para você fazer sua live de lançamento, podcast, talk show. 130 pessoas sentadas cabem aqui, você pode trazer o teu evento para cá. Quero agradecer a Jax Media, que cuida de toda a nossa produção visual aqui, agradecer o Tim, que está por trás das câmeras e me conectou com esse ser de luz que está aqui. Obrigado, Tim, por isso. E agradecer demais a você que está aí em casa, nos acompanhando até agora. Lu, que honra ter você aqui. Honra minha, muito obrigada. Muito obrigada, agradeço, adorei. Que bom que você gostou. Espero que você de casa tenha gostado também. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 8 da noite. Até a próxima entrevista. Até lá.